Hoje nossa reflexão vai falar sobre o amor de Deus. Você já parou para pensar no grande amor de Deus por você? Nós muitas vezes confundimos o que realmente significa amor. Trocamos por paixão ou simplesmente uma atração e não entendemos muito bem o que significa o amor verdadeiro. E nós vamos aprender um pouquinho lá no profeta Oséias hoje, que fala sobre esse amor de Deus. A Bíblia está repleta de histórias que provam o amor de Deus, demonstram o amor de Deus por nós. Mas esse texto também vai nos ajudar a entender um pouquinho mais sobre isso. Vamos ler então Oséias capítulo 11, versículo de 1 ao versículo 11. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Mas quanto mais eu chamava, mais eles se afastavam de mim. Eles ofereceram sacrifícios aos Balaíns e queimaram incenso aos ídolos esculpidos. Mas fui eu em quem ensinou Efraim a andar, tomando-o nos braços, mas eles não perceberam que fui eu quem os curou. Eu os conduzi com laços de bondade humana e de amor. Tirei do seu pescoço o jugo e me inclinei para alimentá-los. Acaso não voltarão ao Egito e à Síria não os dominará porque eles se recusam a arrepender-se? A espada reluzirá em suas cidades, destruirá as trancas de suas portas e dará fim aos seus planos. O meu povo está decidido a desviar-se de mim, embora sejam conclamados a servir ao Altíssimo, de modo algum o exaltam. Como posso desistir de você, Efraim? Como posso entregar você nas mãos de outros, Israel? Como posso tratá-lo como tratei Adimá? Como posso fazer com você o que fiz com Zeboim? O meu coração está enternecido, despertou-se toda a minha compaixão. Não executarei a minha ira impetuosa, não tornarei a destruir Efraim, pois sou Deus e não homem, o santo no meio de vocês. Não virei com ira, eles seguirão o Senhor, ele rugirá como leão. Quando ele rugir, os seus filhos virão tremendo desde o ocidente, virão voando do Egito como aves, da Assíria como pombas. Eu os estabelecerei em seus lares, palavra do Senhor. Eu não sei você, mas quando ouço palavras como essa, me dá uma grande alegria em meu coração saber que eu sirvo um Deus que me ama tanto, né? E veja o tamanho do amor de Deus por as pessoas, que mesmo sendo rejeitado por elas, mesmo assim Ele continuou insistindo em buscá-las, em protegê-las. Quando ouvimos que Deus nos ama, não podemos pensar no conceito, humano de amor, gostar, mas não a ponto de ter que abrir mão de algo, tratar bem apenas quem me trata bem, buscar no outro a satisfação de necessidades ou algo em troca, enfim, um sentimento que pode não durar muito, dependendo das atitudes do outro. Muitos podem chamar isso de amor, mas de forma alguma pode ser comparado ao amor de Deus, o amor que tem de Deus que Ele tem por nós. No texto de hoje, Deus nos mostra como um pai que não pode deixar de amar o seu filho ingrato, nesse caso Israel. Apesar de tantas as maravilhosas provas de amor que Deus mostrou, o amor divino aos israelitas, desdenharam desse amor, talvez por achar que o mereciam, e resolveram trilhar seus próprios caminhos, buscaram falsos deuses, não deram atenção aos mandamentos divinos e contentaram-se com uma religiosidade sem sentido. Mesmo rejeitado, Deus continuou buscando-os, não os abandonou. Seu amor não desiste, não muda ou diminui de acordo com as atitudes erradas do amado, do eterno. Ele é eterno. Deus é eterno e Ele nos ama, Ele não muda. Ainda bem que Ele também age assim conosco.
Ele nos busca mesmo quando não valorizamos o que Ele fez e faz por nós. Continua cuidando de nós mesmo quando não percebemos. Queremos seguir nosso tolo caminho e Ele não se cansa de nos mostrar que há outro melhor se deixarmos que Ele nos conduza por esse caminho. Apesar das provas diárias de amor divino, muitos se recusam a admitir que precisam de Deus, pois acham que são bons o suficiente e não querem mudar. Se Deus amasse como o ser humano ama, já teria desistido de nós. É só olhar para você, ver até onde você vai amando alguém. Quem suportaria tanta rejeição e rebeldia? Só mesmo Deus para amar pessoas como eu e você, chegando ao ponto de enviar o seu próprio filho, seu filho amado, para morrer em nosso lugar. E não foi uma morte simples. Ele foi humilhado, ele foi maltratado e foi crucificado. Uma morte lenta, uma morte dolorida, uma morte vergonhosa, para nos trazer de volta a Deus. O que podemos fazer em resposta a esse tão grande amor de Deus por nós? Precisamos reconhecer que desagradamos a Deus, pedir seu perdão e dedicar nossa vida a Ele, por meio de Cristo, amando-o com todas as nossas forças. Lembre-se que em João capítulo 3, versículo 16 e 17 diz: porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Portanto, hoje, nessa manhã, nesse mesmo momento aqui, nós temos a oportunidade de reconhecer esse grande amor de Deus por nós e abrir o nosso coração para o Senhor, pedindo perdão para Ele pelas nossas falhas e fraquezas e procurando mudar de vida, sair daquela velha vida e vivendo uma nova vida em Cristo Jesus, agradecidos pelo amor que Ele tem por nós. Deus, Ele dá mostras do seu amor a todas as pessoas. Pois veja, Ele faz cair a sua chuva, o seu sol aquece, Ele faz o ar que respiramos circular por toda a terra, Ele nos dá o alimento, Ele nos dá muitas coisas, irmãos. Ele se revela, Ele mostra o seu amor a todas as pessoas. Mas uma grande diferença, mas faz transbordar o seu amor a quem confia nele. Poucos nesse meio de bênçãos que recebe levantam sua voz em agradecimento a esse amor de Deus. O agradecimento que nós falamos aqui não é simplesmente falar, mas demonstrar no nosso modo de viver que nós somos gratos a Deus pelo seu amor. A forma de agradecermos a Deus é viver da forma que Ele quer que vivamos. É ser obediente. Não há nada melhor do que o pai se sentir honrado, é ver o seu filho obedecendo ao que ele está falando. Quem é pai, quem é mãe sabe muito bem o que eu estou falando. Quando você fala para os seus filhos, faça isso, não faça aquilo, e eles obedecem a sua voz, é a prova do amor que Ele tem por você, pois Ele te honra. Essa mesma situação de nós diante de Deus, quando lemos a sua palavra e lá encontramos coisas que Ele está dizendo para nós. Viva dessa forma para você ser feliz. E nós acreditamos e buscamos e vivemos conforme Ele fala. Temos uma vida tranquila, porque Deus está cuidando daqueles que honram o seu nome. Ele mostra o seu amor a todas as pessoas, mas aqueles que honram a Deus, aqueles que vivem conforme a sua vontade, aqueles que respeitam Ele, vivem de uma forma diferente. Reconhecem esse amor e vivem para agradá-lo. E tem paz em seu coração. Na nossa leitura diária de manhã, pela manhã, nós lemos que em Romanos capítulo 8, 38 e 39 diz: pois estou convencido de que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você crê nessas palavras? Então procure viver de acordo com a palavra do Senhor. Procure honrar o seu nome, respeitar os seus mandamentos
cuidar para que você viva conforme a sua vontade. Lembre-se que Deus enviou seu Filho amado para te dar vida, para perdoar os teus pecados, pagar tua dívida, para que você pudesse ter vida eterna no Senhor. Há um texto muito especial que eu tenho comigo e guardo em meu coração. É Romanos capítulo 13, versículo 10, que diz o seguinte: o amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. O amor veio para cumprir a lei, que foi Jesus. Esse amor derramou seu sangue naquela cruz para que nós tivéssemos vida eterna. Então, para nós mostrarmos o amor de Deus por nós, devemos entender que esse versículo diz que o amor não pratica o mal contra o próximo. Se eu amo a Deus, se eu realmente amo a Deus, eu não vou praticar o mal contra o meu próximo e vou amar a Deus de todo o meu coração, de toda a minha força, de todo o meu entendimento. Sendo assim, recíproco, sendo grato a Deus pelo seu amor, que Ele tem nos dado através de Jesus Cristo. Senhor nosso Deus, que grande alegria poder compartilhar dessa palavra, falar do teu amor por nós, que é o teu Filho Jesus Cristo, que veio a esse mundo nos trazer o perdão dos nossos pecados, entregou-se naquela cruz com tanta humilhação, tanta dor, para que hoje pudéssemos ter a alegria e ter a paz de podermos ser chamados teus filhos. Ajuda-nos a valorizar esse amor, respeitar o Senhor, honrar o teu nome aqui na terra, honrar o nome de cristão e viver de uma forma que agrada o Senhor. Abençoe cada um que está nos ouvindo nessa manhã, para que tenham esse amor também que vem de ti, possam entender que o Senhor nos ama acima de qualquer coisa, que o Senhor está nos dando a oportunidade nesse momento de resolver, de se livrar do pecado, do velho homem, da velha natureza e se apegar à nova vida que o Senhor nos proporcionou através do teu Filho Jesus. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado, pela vida, por esse dia tão especial, por esse mês de férias, podemos desfrutar de momentos com a nossa família, em uma praia, em um passeio. O Senhor é tão bom que, mesmo sendo pecadores como somos, o Senhor nos proporciona momentos de alegria, de paz e de amor uns para com os outros. Muito obrigado por tudo. Nos guarde, nos proteja diante das dificuldades que enfrentamos, diante do mal que tenta nos aprisionar e tenta nos destruir. Fique conosco, abençoando nossos planos e projetos, e que possamos cada dia mais valorizar esse grande amor que o Senhor tem por nós. Em nome de teu Filho amado Jesus é que nós oramos e agradecemos, Senhor. Ouvia falar no teu nome, mas demorei pra perceber que você não é aquele papo careta de religião. Eu estava anestesiado, adormecido em meus preconceitos, escondido e armado contra tudo e todos. Mas o teu olhar brilhou mais que o sol. Esse calor me encheu de vida, vida. Teu amor se derramou como um perfume, e o meu passado pesado e carregado de pecados você apagou, você me aceitou. Consigo entender.
as pessoas, o mundo sob um novo prisma. Tanta coisa que eu perdi sem te conhecer. A gente achava que sabia tudo, mas na verdade a gente não sabe nada. Mas o teu olhar brilhou mais que o sol. Esse calor me encheu de vida, vida. Teu amor se derramou como um perfume, e o meu passado pesado e carregado de pecados você apagou. Você me aceitou, me perdoou. Amor que eu não consigo entender. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que